Meu amado irmão, a paz do Senhor e Salvador Jesus. Nesse momento, pastor Jailton falando com você aqui. E desejo a você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário em que você estiver nos assistindo nesse momento. Eu gostaria nesse momento de fazer essa pergunta para você. Teologia para quê? Talvez você seja mais uma pessoa que está com algumas dúvidas em sua mente concernente à teologia. Isso porque algumas pessoas que são irresponsáveis, e querem pregar a palavra de Deus, acabam cauterizando a mente de algumas pessoas concernente à questão da teologia. Muitas das vezes as pessoas interpretam muito mal esse conceito, e são várias pessoas, ao qual eu já conversei, e a gente vê que as pessoas têm um pensamento muito negativo concernente à teologia, concernente aos estudos teológicos. Mas eu gostaria de tirar essa dúvida da sua mente e mostrar a você que você precisa estudar teologia. Você precisa estudar a palavra de Deus para que você possa obter um pouco mais de conhecimento, a ponto de você ser um ganhador de vidas também e ser um defensor da fé cristã. É muito vergonhoso quando nós, na realidade, servimos a Deus, irmãos, e não temos a capacidade de poder defender a nossa fé. Você sabe que alguém perguntar alguma coisa para você, por exemplo, como perguntar o que é arrebatamento e você não saber responder? Perguntar para você sobre a definição da doutrina da Trindade, perguntar para você sobre as funções da doutrina das funções do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você não ter argumento para poder falar para aquela pessoa? É muito ruim quando você não tem certo argumento para poder defender a sua fé cristã no Senhor e você ficar apenas com aqueles argumentos básicos que você tem e não conseguir defender. Na realidade, seria muito vergonhoso a gente sendo um discípulo de Cristo e não ter a capacidade de defender, certo, a palavra do nosso Deus. Não que ela precisa da nossa defesa, mas no contexto que eu falo é de você ser um servo do Senhor e não conhecer a palavra deste Deus que você serve. Por isso, nesse momento, eu faço a pergunta para você: teologia para quê? Eu preciso realmente de teologia? Como já falei, a teologia ela tem sido marginalizada por alguns pregadores que na realidade são irresponsáveis, que não sequer leem nem as Sagradas Escrituras, não estudam absolutamente nada e passam o ano inteiro pregando as suas mesmas mensagens e não querem obter conhecimento para poder conduzir o povo mais próximo de Deus. Quando nós falamos de teologia, irmãos, a teologia na realidade ela vai ser um alvo que Deus deixou para que nós possamos estar nos relacionando com Deus e Deus se relacionando conosco. É o meio em que Deus ele usa para que nós possamos entender a sua vontade, entender o seu querer, entender aquilo que ele realmente quer para nós. Então é de grande importância que eu e você, como servos do Senhor, venhamos buscar esse entendimento. Lembrando aos irmãos que a teologia, irmãos, ela, como já falei, ela é muito mais do que se dizer, é um estudo sobre Deus. Podemos nos perguntar, é possível nós conhecermos Deus em sua plenitude? De forma nenhuma. Ninguém conhecerá Deus, ninguém poderá conhecer Deus em esse corpo de pecado em sua plenitude, melhor dizendo. Porque Deus, na realidade, ele é muito grande e ele excede o nosso entendimento, irmãos. Mas Deus usa algumas formas e maneiras para poder nos dar a entender. Se realmente Deus não quisesse que nós viéssemos entendê-lo um pouco, certo? É claro que não, na sua plenitude, ele não deixaria a sua palavra para conosco, ele não deixaria as suas mensagens, as suas sagradas escrituras para nós. Lembrando a você, meu irmão, que nós temos algumas divisões dentro da teologia, como, por exemplo, falando sobre a questão da teologia exegética, nós temos a divisão da teologia histórica, nós temos a teologia dogmática, nós temos a teologia sistemática e nós temos também a teologia bíblica. E cada uma delas, meus irmãos, tem um ponto fundamental e você precisa entender realmente o que é teologia e para que ela serve. A teologia, na realidade, ela serve para que nós possamos estar mais aprimorados com o entendimento e conhecimento na Bíblia Sagrada. Lembrando a vocês, irmãos, que também falar, que rejeitar ou ter um repúdio à teologia é como se você estivesse cometendo um homicídio. Porque a partir do momento que você está tentando matar a teologia, a partir do momento que você está se levantando contra a teologia, não crê na teologia, você está se levantando contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma teologia. A própria Bíblia Sagrada já é uma teologia, porque ela nos revela o relacionamento de Deus para conosco, para com os homens. Eis aí uma necessidade desde já de se começar a estudar teologia, começando da Bíblia.
E o maior centro teológico que nós temos é a própria igreja, irmão, porque é lá que nós todos os dias pregamos a palavra do Senhor, é todos os dias lá que nós ensinamos as revelações divinas das Sagradas Escrituras, certo? Aos nossos amados irmãos, e há uma necessidade grandiosíssima do crente procurar estudar a teologia. Então, quando nós falamos de teologia histórica, irmãos, nós estamos falando exatamente da teologia que ela analisa a prática da igreja e que ela também aborda o pensamento ou aquilo que a igreja está ensinando, certo? Então, ela vai contar a história da igreja durante os períodos que a igreja vem passando até os dias atuais do seu processo, certo, de comportamento, seu processo de ensinamento, seus processos de doutrinários nos dia a dia para com aqueles que servem e seguem o nome do Senhor. Passando para a teologia dogmática, o que seria isso? Dogma, irmãos, vem-se na realidade um conjunto de ensinamentos, de doutrinas. Para muitas pessoas isto soa apenas como uma palavra muito católica, mas que não tem nada a ver isso aí. O que acontece é o seguinte, irmãos, a teologia dogmática ela tem um propósito de ensinar, certo? De analisar, de estudar as verdades que nós cremos, as verdades que são fundamentais de acordo com a nossa fé. Foi aquilo que eu falei para você. O crente não saber responder a respeito da sua fé, o crente não conhecer. Inclusive na igreja já ensinamos a respeito do cremos, já falamos para os irmãos a respeito do cremos. E é importante que os irmãos tenham isso guardado em mente. O que nós realmente acreditamos? Quais são, na realidade, as verdades fundamentais da nossa fé? Quais são os nossos credos de confissão da igreja? Nós bem sabemos, eu creio na vinda de Jesus Cristo, na sua segunda vinda, eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio no batismo com o Espírito Santo, eu creio nos batismos nas águas, louvado seja o nome do Senhor, e assim por diante, tantos outros ensinamentos que nós temos. Então a teologia dogmática, ela aborda essas questões, ok? Passando-se agora para outro tipo de teologia, que é a sistemática. O que é a teologia sistemática, irmãos? A teologia sistemática vem ser, certo, a teologia que vai organizar todos os ensinamentos, vai organizar de modo, certo, do primeiro ao fim, do início ao fim, de modo ordenado e organizado para que nós possamos entender. Então a teologia ela vai ter uma tarefa de um modo sistemático, certo, de sintetizar todos os ensinamentos doutrinários da Bíblia através de um exame em que a Bíblia inteira diz sobre aquele determinado assunto. O que seria isso? Se a Bíblia vai falar sobre arrebatamento, a teologia vai estudar todo este assunto, certo? A teologia sistemática vai estudar todo esse assunto sobre arrebatamento e colocar ele em ordem. O que acontece? Vai saber quem realmente vai ressuscitar primeiro. A teologia vai colocar quem vai poder se encontrar primeiro com o Senhor. A teologia sobre o arrebatamento, ela vai falar o que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada, o que vai acontecer enquanto a igreja está sendo arrebatada, ok? O que vai acontecer depois que o Senhor, que a igreja passar 7 anos lá no céu e voltar aqui à terra, o que vai acontecer depois desses 7 anos e assim por diante. Da mesma forma, se ela for falar sobre o Espírito Santo, ela vai falar exatamente sobre o que? Sobre o ensinamento do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo começou a atuar, o que é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo realmente, se ele é uma pessoa ou não. Então, a teologia sistemática, ela faz isso. E em seguida, irmãos, nós temos a teologia bíblica. Qual o objetivo da teologia bíblica? A teologia bíblica, o objetivo dela, irmãos, é extrair o verdadeiro sentido do que há no texto. Gente, infelizmente, o que acontece é que muitas vezes nós pregamos coisas que não tem nada a ver. E a falta de ensino, a falta do conhecimento nos faz irresponsáveis, porque, irmãos, se a gente for analisar, nós não temos um pingo de moral de pregar a palavra de Deus se nós não procurarmos estudar, obter o conhecimento. Certo? Obter o conhecimento. Então é fundamental que a gente leia. Então o texto bíblico às vezes está falando uma coisa e a gente fala outra, quando na realidade não é aquilo que o texto está falando. Ok? Então a teologia sistemática ela vai te levar a você estudar a fundo e pegar o que realmente, certo, ela está querendo falar no texto. É isso que é teologia, irmãos. Não é um bicho de 7 cabeças como muitas pessoas têm marginalizado, como muitas pessoas têm incriminado a teologia. E eu quero dizer para você, você precisa estudar, você precisa, porque isso aqui é só apenas um início, certo? Da questão da teologia. É apenas o início. O que Deus mais quer é que você busque o conhecimento, para que você entenda a palavra do Senhor e leve esta mensagem a outras pessoas que estão tão carentes dessa mensagem.
E se alguém perguntar para você o que é pecado, o que é anjo, o que é Cristo, o que é Deus, o que é o Espírito Santo, você responderá o quê? Estude teologia, isso é fundamental.